Olá galera, meu nome é Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você está chegando novo, seja muito bem-vindo ao canal. E fica sabendo já que esse canal aqui é mais pra gente bater papo, é mais uma conversa, pra gente se ligar e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Às vezes a gente fica iludido pensando que a gente mora na França, na Suécia, no Japão e a gente está em segurança. Mas a criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu no norte da França no ano de 1995 e é o caso da família Davila. Eu vou começar falando um pouco aqui da família Davila, que era constituída de 4 pessoas, a mãe, o pai e 2 filhos. O nome da mãe era Stéphanie, ela tinha 21 anos, era aquela mãezona mesmo, ela amava as crianças, gostava de brincar, participar, trabalhadora, gostava de ficar na casa dela, fazendo as coisas de casa, ela era muito sociável, tinha vários amigos. Ela amava o marido dela, o nome dele era Donald Davila, ele tinha 34 anos e ele era músico. O Donald, ele era um pouco mais assim festeiro, gostava de bares, ele bebia, ficava um pouco agressivo, mas ele era uma pessoa boa. E esse casal, eles tinham 2 filhinhos, a Donatella, de 22 meses, e o irmãozinho dela de 3 anos, o Donald Jr. Essa família, eles moravam num terrenão bem grande, tinha um galpão, uma casinha que eles ocuparam. Então eles estavam algum dia procurando um lugar para morar, uma família jovem com 2 crianças pequenas, eles acharam esse terreno, viram que não tinha ninguém, começaram a morar ali e o prefeito da cidade foi deixando. Às vezes a polícia baixava ali na casa do casal porque eles faziam muita festa, sempre tinha muita música e às vezes incomodava um pouquinho. Mas fora isso, eles estavam nesse terreno, não incomodavam ninguém, eram pessoas de bem. No dia 23 de setembro de 1995, a mãe da Stéphanie, ela estava sem notícias da filha, já fazia uns 4, 5 dias. Então ela ligou para a polícia da cidade onde a filha morava, informou, já fazem vários dias que eu não tenho notícia da minha filha, do meu genro, dos meus netos. Normalmente ela liga para mim todos os dias, eu acho que está acontecendo alguma coisa estranha. Vocês podem ir lá na casa, podem dar uma verificada, saber o que está acontecendo. A polícia anotou tudo isso e foi na casa da família Davila. Quando eles chegaram lá, eles viram que parecia que estava tudo certo. O brinquedo das crianças estava tudo jogado no jardim, as roupas no varal, eles olharam ali por cima, chamaram, ninguém atendeu, mas como eles não tinham mandato, eles não podiam entrar de força na casa, eles simplesmente anotaram, dizendo que estava tudo certo. Ligaram novamente para a mãe da Stéphanie e falaram, olha, fomos ao local, vimos a casa da família Davila e tudo parece bem, tinha roupa no varal, os brinquedos das criançadas tudo jogado ali no jardim, parece que eles tinham ido brincar e estavam, sei lá, dormindo à tarde. Tá tudo bem. Essa mãe, quando ela ficou sabendo que os brinquedos estavam jogados no jardim, a primeira coisa que ela pensou foi: a Stéphanie, ela é muito organizada, ela nunca deixa os brinquedos das crianças espalhados. Tem alguma coisa errada nisso daí. E falou para a polícia: isso não é um comportamento da minha filha, ela não deixa brinquedos espalhados, tá acontecendo alguma coisa, por favor, investiguem mais, entrem na casa. A polícia simplesmente falou para essa mãe: não podemos fazer nada, os 2 são maiores de idade e talvez eles devem ter saído, voltam depois, a senhora tem que esperar, a gente não pode fazer nada. Essa mãe, de mãos amarradas e sem saber o que fazer, ela pegou o carrinho dela e decidiu começar uma investigação particular ela mesma com o filho, o irmão da Stéphanie. O nome dele era Gilbert. Eles foram então até a casa da família Davila. Eles chegaram, realmente a mãe constatou que os brinquedos estavam todos no jardim, que não era normal. O irmão conseguiu entrar de força na casa. Entrando na casa, a mãe constatou que os documentos da Stéphanie estavam na casa, os remédios das crianças, os sapatos organizados. Então essa mãe sabia, a minha filha nunca iria sair sem os remédios das crianças. A minha filha também não sairia sem o documento dela. Tá acontecendo alguma coisa. Essa mãe ligou de novo para a polícia e falou, olha, tem alguma coisa errada, a casa tá fechada, tem todos os documentos, todos os pertences estão aqui, mas eles não estão. O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa errada. A polícia mais uma vez falou para essa mãe, não podemos fazer nada. Eles são maiores de idade e a gente não pode continuar a investigação. Essa mãe da Stéphanie, sem a ajuda da polícia, sozinha, ela só tinha uma coisa na cabeça dela. O Donald, o genro,
ele fez alguma coisa para minha filha e deve ter sumido com as crianças. Como eu falei no início do vídeo, o Donald, ele era bem festeiro, gostava de bar, bebia. O casal, às vezes, eles tinham muita briga, muita discussão, porque Stephanie falava que ele deveria ficar mais em casa, e ele, como ele era músico, gostava de bar, ele gostava de sair, deixava ela sozinha, e tentava ser presente, mas não era suficiente para Stephanie. Então, eles estavam sempre em conflito. A Stephanie sabia que ele tinha amantes e ela aceitava isso porque ela amava esse cara e era o pai dos filhos dela. Não tem como julgar e falar nada aqui. Então a mãe tinha assim uma certeza ali dentro dela que esse Donald, ele tinha sim feito alguma coisa e tinha sumido com as crianças. Foi aí que ela entrou em desespero e queria chamar a polícia e ligava e tentava escrever para as autoridades, para os chefes de polícia e ela não obteve ajuda. Continuando a investigação, ela sozinha, juntamente com o filho Gilberto, eles foram novamente até a casa da família Davila no dia 25 de setembro, 2 dias depois. Quando eles chegaram na casa, para surpresa, eles viram que tinha um cara morando na casa da Stephanie e do Donald. E eles não conheciam o cara, e parecia que o cara estava super à vontade. Quando perguntaram para esse cara, quem é você, o que você está fazendo aqui? Essa é a casa da minha filha Stephanie. O cara respondeu, eu sou um amigo do Donald, eles foram viajar, deixaram a chave da casa comigo, tô com a chave aqui, não fiquem preocupados. Eles não falaram pra mim quando eles voltam, só falaram assim, cuida da casa aí pra mim, a gente vai sair de viagem e volta um dia. Só que eles não me falaram pra onde eles iam, o que eles iam fazer e quando eles iriam voltar. Então eu sou um amigo aqui da família, só tô cuidando da casa, vocês podem ficar despreocupados. E qual é o seu nome? Meu nome é Edgar Boulet. Essa mãe não entendeu mais nada, mas como ele tinha a chave da casa e realmente, às vezes, o Donald, ele tinha uns amigos estranhos, ela aceitou essa justificativa desse cara e tentou falar mais uma vez com a polícia. Tem um cara na casa da minha filha, não sei quem é, isso é normal, vocês não podem começar uma investigação e nada da investigação sair do lado da polícia. O Edgar Boulet, ele era um cara alto, fortão, às vezes dava até um pouco de medo, ele falava forte e ele tinha um bom papo. Essa mãe, sem saber o que fazer, ela ficou ali na investigação dela sozinha. A polícia, infelizmente, não ajudou em absolutamente nada. 2 meses depois, essa mãe recebeu uma ligação do Edgar Boulet dizendo que ele tinha tido notícias da família Davila e que eles tinham entrado para uma seita. Essa mãe ficou sem entender, porque ela conhecia muito bem a filha Stephanie, e ela falou, poxa, como que a minha filha entra pra uma seita e não me fala nada? Antes, ela não deu sinal nenhum de que estava frequentando algum grupo, essa história não está colando. Ela convidou, então, mais uma vez, o filho dela para ir até a casa da Stephanie, para conversar com o Edgar pessoalmente, ver o que ele tinha de mais informações. Chegando na casa da Stephanie, que o Edgar estava morando numa boa, a mãe perguntou logo de cara, o Edgar, cadê o carro da minha filha que estava aqui e o carro do Donald? Onde que tá? Ele falou, poxa, eu tive que vender porque estava ocupando espaço no jardim, eu estava precisando fazer minha festa de aniversário, que não sei o quê. Dessa mãe ficou doida, falou, como assim você vende o carro da minha filha, vende o carro do meu genro, o carro não é seu, como que você acha que você tem direito de vender as coisas dos outros? Não, mas eles estão na seita, eles não vão voltar. Essa mãe não concordou com isso e nessa hora ela foi até a polícia da cidade, conversou e somente então eles tentaram pegar mais informações para talvez abrir uma investigação. A investigação, minha gente, ela foi aberta 10 meses depois de muita luta dessa mãe. A investigação não foi aberta porque a família estava desaparecida. Foi aberta porque o Edgar, ele tinha vendido alguma coisa que não era dele. Olha só o negócio, que louco. Ficou claro no início das investigações que a família Davila parece que eles não existiam mais administrativamente. Isso quer dizer que não se tinha traços de consulta no médico, multa, não tinha nada de transação bancária. Normalmente, quando isso acontece com uma pessoa, é sinal que essa pessoa realmente não está mais aqui entre nós.
A polícia viu que eles realmente, perderam muito tempo, era uma coisa que eles deveriam ter levado mais a sério, então eles conversaram com essa mãe e pegaram todas as informações que ela tinha, porque ela sim tinha feito uma investigação sozinha. E foi essa mãe que deu o nome do Edgar Boulet para a polícia. A polícia já conhecia esse cara, porque ele era violento, ele sempre se metia em briga, já tinha sido preso, então a polícia sabia que tinha que conversar com esse cara, principalmente porque ele estava ocupando a casa da família e já estava vendendo as propriedades ali, os imóveis e os carros também, do casal, sem permissão alguma. Então a polícia se focou nesse cara. Eles perceberam que no verão de 1995, eles conversando ali com os familiares, amigos da família Davila, esse tal de Edgar, ele conheceu o casal Stephanie e Donald. E eles começaram então a sair, ir para a festinha na casa da Stephanie e do Donald, eles sempre estavam fazendo festinha. Em uma dessas festinhas, o Edgar, ele conversou com o Donald dizendo que queria morar ali naquele terreno. Como tinha um galpão grandão, uma casinha, ele falou, pô, eu quero morar aqui. Vocês não estão ocupando esse terreno mesmo? Deixa eu morar com vocês. E o Donald pôs ele para correr. O Donald, ele falou, não quero que você more aqui não. Esse terreno é meu, eu que ocupei, eu não quero mais ninguém aqui não. É meu terreno. Foi somente no verão de 1996 que a polícia conseguiu interrogar o Edgar Boulet. Ele estava preso. Então, logo que ele saiu da cadeia, a polícia já teve ali um interrogatório com ele e é óbvio, ele negou tudo, ele não sabia de nada. A polícia olhou um caderninho que tinha ali com ele na cadeia. Eles viram que no dia 16 de setembro de 1995, ele escreveu o nome do Donald, que era o marido da Stephanie, cheio de cruzinha. A polícia falou, o que é isso? Isso é sinal, de morte normalmente. Ele falou, não, isso aqui foi o dia que eles saíram e falaram que iam partir em viagem. Eu marquei o dia que eles saíram de viagem, só isso. Coloquei umas cruzinhas que era o dia que eles tinham ido, só isso. Não tem nada a ver, não. Realmente, a polícia não pode usar esse tipo de prova para dizer que a pessoa tinha matado alguém. Mas esse dia, 16 de setembro, era um dia que talvez seria interessante a polícia estar estudando mais a fundo. E foi o que eles fizeram. Eles viram que no dia 16 de setembro teve uma festinha na casa da Stephanie e do Donald. Todo mundo bebeu muito. No final da festa foi a mesma coisa. O Edgar estava presente. Ele queria ficar ali na casa. O Donald não deixou. Teve briga, teve discussão. Mas de tanto discutir, todo mundo já estava bem alcoolizado. O Edgar acabou dormindo ali na casa do casal e ninguém mais sabia de nada. No dia 25 de julho de 1996, a polícia conseguiu interrogar uma namorada da época de 95 do Edgar. E ela contou algumas coisas mais em detalhes para a polícia. Ela disse que realmente que aconteceu uma festinha nesse dia 16 de setembro de 95 na casa da Stephanie e do Donald. Todo mundo bebeu. O Edgar ficou extremamente agressivo. Porque queria ficar ali na casa. Ele falava que o terreno também era dele. Ele também tinha direito. Foi aquela briga. Só que ninguém conseguiu fazer o Edgar sair da casa da família Davila. Então a Stephanie e o Donald, eles foram obrigados a deixar o Edgar dormir ali na casa deles, Eles tinham um galpão, tinham outra casa no terreno, era grande, falaram, então dorme aí, cara, tá enchendo tanto o nosso saco, dorme aí. Essa moça, ela conta que no meio da noite, ela escutou uns barulhos estranhos, como se fossem uns animais berrando, agonizando, uns gritos assim de pavor de animal, que ela pensa que era algum animal que tava morrendo, que tava sendo pego por alguma coisa, uns gritos estranhos. Foi a única coisa que ela lembra da madrugada desse dia. No outro dia ela acordou numa boa, viu o Edgar e eles foram embora, mas ela não tinha visto nem a Stephanie, nem o marido dela, o Donald. Sabe que às vezes tem umas coincidências da vida, Nesse mesmo dia que essa namorada do Edgar foi interrogada, ela tinha recebido uma carta do Edgar e na carta estava escrito assim, por favor, se a polícia te chamar para interrogatório, diga para ela essa história da seita do pessoal da família Davila e por favor não fale nada que aconteceu, se você ouviu tal, alguma coisa, porque eles estão procurando corpos e isso vai sobrar para mim. Ela leu isso e antes dela ir para o interrogatório, ela rasgou e jogou numa lixeira perto de uma padaria na casa dela e foi para o interrogatório. Daí ela contou isso para a polícia quando ela estava terminando o interrogatório, falou, olha, eu sinto muito, mas eu recebi uma carta hoje do Edgar e ele estava falando umas coisas estranhas, eu rasguei a carta e joguei ali na lixeira perto da minha casa. Vocês acreditam, gente, que a polícia, depois de 6 horas que ela tinha jogado essa carta, eles foram até essa lixeira perto da padaria, vasculharam, pegaram, acharam a carta, reconstituíram tudo
E realmente ali daria sim uma prova concreta para estar enquadrando o Edgar, porque ele tinha escrito: me ajude, confirme o meu álibi, eles estão procurando corpos. Como que ele sabia que a polícia estava procurando corpos se a polícia não tinha comunicado nada sobre isso? Por enquanto eram pessoas desaparecidas. Como eles sabiam que eram corpos? Então isso aí ficou muito estranho. A polícia logo foi atrás do Edgar, prendeu ele para o interrogatório para estar sabendo mais detalhes. No interrogatório, mais uma vez, ele negava tudo, ele não sabia de nada, a carta ele não tinha muito o que falar, ficava quieto, só que a polícia decidiu usar uma tática diferente. Vamos levar ele nesse terreno, na casa da família Dávila. Então a polícia foi andando no terreno, perguntando várias coisas pra ele, e empurrando, e tentando colocar uma pressão, e fala pra gente, ele não falava. Quando eles passaram atrás da casa, eles viram que parece que ele deu uma brecada e ficou meio assim brancão, sabe? Parece que tava bem desconfortável. A polícia viu que aconteceu alguma coisa ali, que ele ficou estranho. A polícia tentou de tudo e ele não confessava nada. Só que a polícia achou estranho esse comportamento do Edgar. Então o que eles fizeram? Vamos cavar atrás da casa, porque ele deu um breque ali, ele parou, ele deu uma respirada bem funda, aconteceu alguma coisa ali. A polícia levou todo o material para estar cavando e logo que eles começaram a cavar, eles encontraram 4 corpos atrás da casa da família Dávila. Infelizmente, se as 4 pessoas da família Dávila estavam desaparecidas, provavelmente esses corpos encontrados seriam sim os corpos dos 4 membros da família Dávila. Pegaram os corpos, levaram para autópsia e ficou claro que sim, era o corpo da Stephanie, de 21 anos, o marido dela, Donald, de 34, e as 2 crianças, a Donatella, de 22 meses, e o irmãozinho dela, o Júnior, Donald Júnior, de 3 anos. Ficou claro na autópsia também que foi um crime assim de muito ódio, porque eles tinham vários assim machucados e parecia que foi feito com uma arma branca e tinha sido muito violento. Tudo isso, minha gente, por causa de um terreno. Outra coisa que a autópsia identificou foi a presença de pés de galinha perto desses 4 corpos. A polícia não entendeu nada no começo, mas foram conversar com especialistas, outras pessoas, e eles descobriram que o Edgar ele praticava voodoo. E parece que existe um ritual de sacrifício no voodoo, que é tirar o pé da galinha para que os corpos das pessoas descansem em paz. Eu não entendo nada de voodoo. Se alguém aqui entende alguma coisa de voodoo, quiser deixar nos comentários, eu já agradeço desde então. Então a polícia viu que fazia sentido o Edgar ter matado os 4, pois ele era praticante de voodoo, ele fez um ritual de sacrifício para os corpos descansarem em paz. Outra coisa que a polícia ficou sabendo é que nesse ritual de voodoo também existe um outro que é deixar brinquedo de criança espalhada, porque as crianças descansem em paz. E lembra no comecinho que eu falei para vocês que a mãe da Stephanie ela achou estranho os brinquedos espalhados? Ela guardava, ela organizava, mas ele fez um ritual ali de voodoo, ele deixou esses brinquedos espalhados que era para as 2 criancinhas descansarem em paz. Aconteceu um julgamento em junho do ano 2000 para Edgar Boulet. E nesse julgamento esse cara estava assim, sem nenhuma vontade de cooperar. Ele não falou nada, não respondia, ficava de cabeça baixa o tempo inteiro. A única hora que ele falou mais alguma coisa foi quando o juiz perguntou para ele antes de anunciar a pena: "Você quer falar alguma coisa?" E aí ele falou: "Eu não matei a família Dávila, vocês estão cometendo um erro, eu sou inocente." Claro que a polícia já tinha várias provas, ele não confessava, ok, mas teve um ritual de voodoo, ele praticava voodoo, ele era muito assim, ciumento, ele era invejoso, ele queria estar morando naquele terreno, o Donald não deixava, a Stephanie não queria, tinha sim vários motivos para ele ter cometido esse crime. No final, ele pegou uma pena de 30 anos, que é a pena máxima aqui para a França. Ele não pediu um segundo julgamento e atualmente o Edgar ele está preso. Para a namorada da época, ela não foi julgada, ela cumpriu apenas 1 mês e meio de prisão porque ela destruiu uma prova, mas ela não teve nada a ver com esse crime de acordo com a justiça e ela não foi cúmplice não. Minha gente, esse foi o caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, ficar em alerta. Por caso de inveja, você tem uma coisa, eu também quero ter, eu quero morar aqui, um terreno. Hoje foi o caso de um terreno, por causa de um pedaço de terra,
se mata. Ele tirou a vida de 4 pessoas, 2 criancinhas que tinham o futuro inteiro pela frente e um casal que estava aí só tentando educar os filhos da melhor maneira e seguir a vida feliz, sem fazer mal para ninguém. A gente não sabe o que as pessoas têm na cabeça. Se cuida aí, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.